Olá, seja bem-vindo. Eu sou André Narvaez e hoje nós vamos tratar um pouco a respeito dos micro-organismos do solo e sobre a microbiologia do solo como ciência. Uma, um conceito bastante simplificado sobre os micro-organismos pode ser definido como organismos microscópicos constituídos de uma única célula ou de agrupamentos de poucas células. E nesse contexto a microbiologia seria o ramo da biologia que estuda os micro-organismos e aí nós vamos já começar a dar nome aos organismos que fazem parte desse grupo, que são as bactérias, fungos, protozoários e vírus, né? Deixando claro que o vírus não tem estrutura celular, mas eles são sim estudados pela microbiologia. O que nós vamos tratar mesmo é de um mundo invisível, né? E essa imagem ela é bastante interessante porque ela mostra a ponta de uma agulha em microscopia eletrônica de varredura e, né, à medida que a gente chega mais perto da ponta dessa agulha, a gente percebe que uma fração pequena dessa ponta de agulha é, na verdade, né, ela está repleta de bactérias. Então, hoje nós estamos falando de um universo que é menor do que a ponta de uma agulha. E essa é a escala que nós vamos tratar, uma escala realmente que foge daquilo que o nosso olho é capaz de entender. Se uma ponta de uma agulha é uma coisa muito pequena, aqui a ponta de agulha ela é tão grande que cabe alguns milhares ou mesmo milhões de células bacterianas. Né? Mas como o estudo começou, de onde veio, né, essa questão? Então, muitas dessas questões das bactérias, né, e da compreensão da microbiologia como ciência vieram lá do Antoine van Leeuwenhoek, em que lá em 1684 construiu os primeiros microscópios. Né? Ele era um comerciante holandês, fabricante, principalmente, né, como hobby, ele gostava de, de fabricar lunetas e telescópios e passou a se interessar na construção de lentes que, ao invés de enxergar muito longe, enxergavam muito perto. E daí apareceu os primeiros microscópios, que são esses que vocês podem ver aí. Microscópios mesmo rudimentares, né? E a partir da utilização desses microscópios, ele acabou publicando um livro que ficou uma obra que ficou muito famosa à época, que chamava Micrografia. E nessa obra, né, ele acabou por fazer a introdução de seres muito pequenos, né? O primeiro relato de seres muito pequenos e invisíveis ao olho nu, que eram chamados de animálculos. Né? E esses animálculos eles estavam presentes em saliva, água suja, em infusões diversas, né? E foi a primeira vez que se relatou de fato, né? Embora existissem alguns algumas desconfianças a respeito da possibilidade de existência de vida microscópica, foi a primeira vez que se viu de fato essa vida microscópica. Né? Mas nesse contexto a gente chegou até o local da microbiologia, mas o que é a microbiologia do solo? Né? Então a microbiologia do solo ela entra no ramo da ciência do solo e se ocupa, né, de estudar os micro-organismos presentes nesse local, bem como a sua relação com o manejo do solo, a produção agrícola e a qualidade ambiental. Né? Então o solo ele é repleto de vida, né? A ideia de que o solo é vivo ela é errônea, mas o solo ele é repleto de vida. O solo ele possui uma quantidade gigantesca. Nós vamos falar um pouco das quantidades de micro-organismos existentes no solo e realmente, os números são realmente muito significativos. Né? No solo nós vamos encontrar os micro-organismos, que são as bactérias, fungos e algas, nós vamos encontrar a microfauna com protozoários e nematóides, nós vamos encontrar a mesofauna com ácaros e colêmbulas, e nós vamos encontrar a macrofauna com minhocas, cupins, besouros, etc. Então nós vamos ter, né, toda uma cadeia repleta de organismos diversos, de diferentes grupos e que tem cada um a sua função, né, nesse ambiente. Então o solo ele promove, né, e ele é o local onde tem a interação desses organismos. E essa imagem, embora ela seja em preto e branco, ela é bastante interessante porque ela demonstra a relação dos micro-organismos. Né? A gente pode ver aqui vários tipos de organismos, desde fungos até bactérias, nematóides, pequenos artrópodes, né, juntamente com as raízes das plantas, interagindo com as frações sólidas do solo e com as frações, né, com a água presente nesse ambiente. Além disso, né, a gente sabe que
a diversidade microbiana ela é gigantesca e a gente tem hoje de 1 a 10% da diversidade microbiana conhecida. A diversidade bacteriana no solo é 170 vezes maior do que a observada in vitro, né? E a gente tem estudos mais antigos que mostram aí de 4.000 a 7.000 genomas diferentes por grama de solo. E hoje o que acontece é que a gente tem a oportunidade de utilizar técnicas de sequenciamento de larga escala que ampliaram muito essa perspectiva daquilo que era, né, uma simples projeção da diversidade microbiana do solo. Hoje a gente já sabe que isso está totalmente ultrapassado e que nós temos uma quantidade de micro-organismos e uma diversidade de micro-organismos e genomas diferentes muito grandes. Então, quando a gente fala da diversidade microbiana do solo, nós estamos falando, né, de todos os grupos de seres vivos propostos para o RUSE, né, desde as bactérias, né, com as bactérias dos mais diferentes grupos, passando pelas arqueias. Muitas arqueias estão presentes no solo e realizam atividades fundamentais para o equilíbrio desse ambiente, assim como nós vamos estar repleto de seres que pertencem ao domínio eucária, né, como fungos, como nematóides, protozoários, que pertencem ao domínio eucário. Então nós estamos falando de uma diversidade que inclui todos os domínios da vida, né, presentes ali no solo. Né? E quando a gente fala de quantidade de solo, eu havia comentado com vocês anteriormente que a gente ia falar das quantidades, e as quantidades são bastante grandes. Né? Então a gente pode fazer uma estimativa, por exemplo, que em 1 grama de solo nós vamos ter aproximadamente 10 elevado a 8, 10 elevado a 9, né? O que daria aproximadamente 100 milhões a alguns bilhões, a poucos bilhões de bactérias, né, por grama de solo, com uma biomassa por hectare que pode sair de 300 quilos a 3 toneladas por hectare de bactérias. Né? Se a gente fala de fungo, esse número é um pouco inferior, nós estamos falando, né, de algumas centenas de milhares até alguns bilhões, né, de fungos, com uma biomassa maior, uma biomassa de 500 a 5 toneladas por hectare, de 500 quilos a 5 toneladas por hectare. Então a gente percebe que os micro-organismos eles estão presentes em um número muito, muito grande no solo e que representam, em termos de biomassa, um volume, uma quantidade de material muito significativo, o que não pode ser desprezado quando a gente fala de transformação de nutriente e quando a gente fala de estoque de nutriente no solo. Então, quando a gente fala de biomassa, nós estamos falando disso aqui, né? Nós estamos falando de células que possuem carbono, nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio em grandes quantidades, né? Então, esse é um dos muitos estudos que tem a respeito do carbono, dos nutrientes da biomassa disponíveis, né? E a gente percebe que a quantidade desses nutrientes é muito grande. Nós temos de 200 quilos a 2 toneladas de carbono microbiano, até 480 quilos de nitrogênio, até 180 quilos de solo e até 140 quilos de potássio presentes aí nos micro-organismos, ou seja, na biomassa microbiana, que é uma biomassa dinâmica, é uma biomassa ativa e é uma biomassa que não pode ser desconsiderada quando a gente pensa no manejo dos ecossistemas. Né? Bom, quais que são? Então a gente já viu que os micro-organismos estão presentes num grande número, que eles são um grupo diverso e que eles têm, né, na sua biomassa uma grande quantidade de nutrientes, mas a gente não para por aí. Esses micro-organismos eles possuem muitas funções biológicas sendo realizadas, né, como a decomposição da matéria orgânica, a produção de humus, a decomposição de compostos xenobióticos, o controle de pragas e doenças, a fixação do nitrogênio atmosférico e até mesmo a agregação do solo. Então, em um estudo a respeito desse processo de decomposição, a gente pode avaliar a importância dos micro-organismos nesse processo, né? E também da interação dos micro-organismos com a macrofauna, com a meso e macrofauna do solo. Nesse contexto foi feito, a gente apresenta esse experimento, né, em que foi estudada a decomposição de material em sacolas de decomposição e essas sacolas de decomposição elas possuíam a abertura de 0,005 milímetros e de 1 milímetro. A sacola que apresentava o diâmetro de 1 milímetro permitia a entrada de todos os micro-organismos invertebrados do solo, menos as minhocas e artrópodes. E nós podemos ver que somente os micro-organismos presentes, né, que é o caso do diâmetro de 0,005, a gente teve uma decomposição
né, que chegou a 35% do material somente com os micro-organismos presentes, né, nesse material, tendo em vista que essa sacola é uma sacola extremamente restritiva. Quando foi utilizado nesse experimento, né, uma sacola de 1 com abertura de 1 milímetro, a gente já percebeu que esse número aumentou de 35% para 85%. Então a gente percebe que a interação entre a microbiota e a macrofauna do solo é muito importante, porque ela potencializa muitas vezes as ações dos micro-organismos. Quando a gente olha os micro-organismos no solo, eles estão distribuídos, né, ao longo do perfil. E alguns fatores são fundamentais para definir a quantidade de micro-organismos presentes. Então, por exemplo, a disponibilidade de matéria orgânica é fundamental. A gente sempre vai ter mais micro-organismos onde tem matéria orgânica. Então, quando a gente olha, né, por quê? Porque os micro-organismos eles dependem de fonte de carbono externa. Muitos deles não são autotróficos. Então, quando a gente observa, por exemplo, esse perfil de solo, nós vamos ter a certeza de que no horizonte O e no horizonte A nós vamos ter um número maior, uma quantidade maior de micro-organismos, quando comparado, por exemplo, com o horizonte C, né, que tem uma quantidade bastante restrita de matéria orgânica. Também quanto às características do solo, quanto à possibilidade do solo permitir ou não a drenagem de água, ter ou não uma acidez, né, que inviabiliza ou que, né, interfere no crescimento microbiano. Nós estamos falando também da questão do transporte de micro-organismos, que é feito muitas vezes pela macrofauna e tem uma relação direta com a presença de plantas, bem como com a estrutura do solo. Né? Estamos falando também de irrigação, né? A presença de irrigação ao água ela vai modificar a disponibilidade de oxigênio disponível para os micro-organismos. A presença de raízes, né? Que significam um aporte constante de material orgânico de carbono para sustentar o crescimento microbiano. Vamos falar também da questão da aração e gradagem, que pode distribuir os micro-organismos no ambiente, mas que também trazem modificações na estrutura do solo que podem prejudicar o crescimento microbiano, né, e também podem quebrar as redes miceliais de longa distância, bem como também a interação com a fauna do solo. Todos esses fatores eles vão interferir na distribuição de micro-organismos do solo e são fatores que a gente deve considerar quando a gente pensa, né, em quantificar os micro-organismos ou em estudar os micro-organismos que estão presentes nesses ambientes. Bom, uma outra questão é que existem vários tipos de associações entre esses micro-organismos e a biota do solo, né, a mesofauna e macrofauna. E quando a gente fala dos micro-organismos, do transporte dos micro-organismos, nós sabemos que a presença de minhocas, por exemplo, né, de anelídeos, ela é extremamente importante. Né? Então, a gente tem, né, um estudo que foi feito justamente para avaliar como é que acontece a distribuição de micro-organismos com a presença de diferentes espécies de minhocas, né? Desde minhocas que têm uma característica, né, mais superficial, até minhocas que têm uma característica de atuar em maior profundidade no solo. E a gente percebe que à medida que nós temos organismos que se movimentam em maior profundidade, nós vamos encontrar bactérias também presentes em locais mais profundos. Então, nesse experimento, a gente vê que o controle sem minhocas, as bactérias permaneceram apenas na superfície, no máximo de 0 a 5%, de 0 a 5 centímetros, né? Que é justamente a bactéria que foi transportada pelo movimento da água. No entanto, a gente também tem bactérias, logo em seguida a gente tem dois tipos de minhocas, né, que já são capazes de se movimentar no solo em maior profundidade. A gente percebe que a Lumbricus terrestre, por exemplo, que é capaz de descer, né, mais nesse horizonte do solo, ele leva minhocas aí, ele leva bactérias aí até 30, 40 centímetros de profundidade. Então a gente avalia e a gente percebe aqui que existe uma interação, né, e uma importância, né, da microbiota com a mesofauna para poder haver o transporte e distribuição desses micro-organismos. Bom, um outro papel dos micro-organismos é justamente trabalhar na agregação do solo. E essa imagem também, em preto e branco, ela apresenta isso. Ela mostra como que os agregados do solo eles estão envolvidos por hifas de fungos e, ao mesmo tempo, ele demonstra a presença de exopolissacarídeos de origem microbiana trabalhando
né, no sentido de agregar e de manter esse material todo junto. Né? Um exemplo de material que faz isso é a glomalina, produzido pelos fungos micorrízicos arbusculares, e esse processo todo ele é importante também para a síntese de humus, que faz parte desse processo também. Então a gente percebe aí que a agregação de solo e a estrutura do solo ela é modificada pela presença dos micro-organismos. Né? Então essa é a imagem que nos traz essa informação e ilustra, né, um pouco disso que nós estamos falando, de que os micro-organismos têm a capacidade de manter as partículas de solo juntas. Né? E com isso, certamente a gente tem uma melhora na estrutura do solo, uma melhora na agregação do solo, uma melhora na manutenção da água do solo e uma melhora na resposta desse solo a processos erosivos. O que a gente pode ver aqui são dois solos diferentes, né? O solo cultivado com uma planta não micorrizada, né? E o solo cultivado com uma planta micorrizada. A gente percebe que a presença da micorriza ela promoveu a agregação do solo, né? E o que aconteceu nesse experimento é que o solo ele foi colocado dentro de uma bacia, dentro de uma peneira, e essa peneira foi afundada na água várias vezes para poder desestabilizar as partículas do solo. E o que a gente percebe é que no solo cultivado com a micorriza, mesmo com o afundamento dessa água no ambiente, a gente percebe claramente que esse material é mantido, né? Esse material é mantido coeso e é mantido, né, de maneira bastante significativa aqui no solo. Enquanto que o solo, né, com os agregados, enquanto que o solo da planta não micorrizada, ele não tinha nenhum grau de agregação, ele tinha pouquíssimo grau de agregação, e o que a gente observa aqui é justamente o que nós estamos vendo nessa figura aqui, onde a gente percebe que não houve agregação do solo e o solo fica muito mais susceptível a processos erosivos e processos que trazem prejuízo, né, de perda de fato de solo. Como é que a micorriza pode ser tão poderosa assim ou como é que os micro-organismos podem ser tão poderosos, né? Os micro-organismos eles produzem compostos químicos, né, como por exemplo proteínas ou polissacarídeos, que são capazes de promover a agregação desses materiais, né, funcionando como uma supercola e unindo as partículas desse solo. Né? Bom, quando a gente fala dos grupos de micro-organismos, a gente falou que a gente tem diferentes grupos de micro-organismos. Né? Nós temos desde os procariotos, né, principalmente bactérias e arqueias, até eucariotos, incluindo fungos, algas, protozoários, todos juntos aí no solo. Então a gente vai ter no solo o conjunto de todos esses organismos que possuem características biológicas muito diferentes. Né? Então a gente começa a falar das bactérias, que são unicelulares. Elas apresentam células com até 2 micrômetros de largura e 1 micrômetro de comprimento. São organismos que apresentam um DNA circular, cromossomo único, né, que podem estar presentes como bactérias gram-positivas ou gram-negativas e que têm formas celulares variadas no solo. Né, elas podem formar colônias no meio de cultura, né, e vão ter a possibilidade, né, de desempenhar diferentes papéis no solo, como a decomposição da matéria orgânica, como a transformação de muitos nutrientes é realizada pelas bactérias. Elas interagem com outros organismos, elas interagem com as plantas e algumas são patogênicas. Né? O outro grupo também muito conhecido e muito importante, fundamental de micro-organismos do solo são os fungos, que podem ser filamentosos ou unicelulares. Né? São organismos filamentosos, na maioria das vezes, que produzem hifas, né? Então, nos filamentos, o filamento individualizado é chamado de hifa. E alguns produzem sim cogumelos ou carpóforos, que são bastante comuns no solo. Eles se reproduzem por esporos ou por fragmentação das hifas, né? E são os bolores, carvões, cogumelos, orelhas de pau. Né? Eles normalmente têm o crescimento direcionado para o lado onde o ambiente está mais favorável. Quando a gente cresce em meio de cultura, né, como o meio é homogêneo, o meio mais favorável é para todos os lados, e ele faz esse tipo de crescimento em colônia. Existem vários tipos de cogumelos, existem vários tipos de carpóforos, né, que eles são capazes de produzir, né, que são muito típicos, né, e é muito comum a gente observar isso no solo. Os principais papéis que eles desempenham é a decomposição da matéria orgânica,
eles apresentam como nicho ecológico o nicho saprofítico, simbiótico ou parasita. Alguns deles são comestíveis, mas esse é um assunto que merece toda a atenção. Eles realizam um papel importante de degradação de celulose e lignina, que é realizado por poucos organismos no ambiente, e eles apresentam um papel muito grande também na solubilização e mineralização de fosfatos de rocha. Né? A gente também tem os protozoários, que são unicelulares, de 6 a 100 micrômetros, né? Eles apresentam flagelos, cílios ou pseudópodos, a depender do tipo de protozoário. Eles são, na maioria das vezes, predadores que regulam as populações de bactérias e trabalham por conta disso, né? Principalmente para a ciclagem de nutrientes no solo. Né? Da mesma forma, nós temos as algas e cianobactérias. As algas e cianobactérias são seres unicelulares, filamentosos ou coloniais. Eles têm a característica de fixar nitrogênio, o carbono atmosférico, ou seja, eles fazem fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Algumas cianobactérias são capazes também de fixar o nitrogênio, então essas bactérias elas podem tirar do ar o carbono e o nitrogênio para o seu crescimento e podem formar essa simbiose. Né? Elas são predadas por protozoários, muitas vezes, né? E produzem, muitas vezes, ácidos que são capazes de promover a dissolução de rochas e minerais no solo, disponibilizando nutrientes. Esse aqui é um tipo de cianobactéria, né? A gente percebe a cianobactéria com seus heterocistos, né? Com seus heterócitos. E esses heterócitos são justamente células diferenciadas onde acontece a fixação de nitrogênio. Então, como a fixação de nitrogênio é um processo que apresenta alta sensibilidade ao oxigênio, né, eles apresentam células especializadas para justamente separar a fotossíntese, que é um processo que produz muito oxigênio, da fixação de nitrogênio, que é um processo que é sensível a esse. Então, nesses organismos, o processo de fixação de nitrogênio acontece nos heterócitos. As algas e cianobactérias também se associam com fungos para a formação de líquens, né? E os líquens têm um importante papel de serem colonizadores primários, ou seja, eles são os primeiros a colonizarem ambientes inóspitos. Então, na nossa região ou em Minas Gerais é muito comum que a gente vê esses organismos em barrancos, né, formando as chamadas crostas microbianas. Essas crostas microbianas são importantes porque elas são a primeira deposição de matéria orgânica desse local, e a partir delas a gente tem, sim, o estabelecimento de outros organismos, como plantas, né, que podem estabilizar esses locais. A gente também apresenta no solo uma grande quantidade de vírus, né, que são as menores entidades biológicas conhecidas. Eles não têm estrutura celular, eles são parasitas, né, e são constituídos de proteínas e ácidos nucleicos, e muitas vezes são responsáveis pela infecção de outros micro-organismos no solo. Aqui a gente está vendo um bacteriófago, né, que é um vírus que ataca, né, ou um vírus que se hospeda em bactérias e que utiliza a bactéria para sua multiplicação. Então, é um exemplo aqui de vírus, né, e isso está presente no solo, isso está presente na biologia do solo. Bom, a gente chega ao final dessa aula, né? A gente chega ao final dessa nossa primeira conversa, né, com essa imagem do vírus e também, né, sabendo que nós temos dentro do solo né, para a gente poder finalizar esse processo, para a gente chegar, né, na finalização dessa primeira videoaula, destacar os principais características e os principais pontos que nós gostaríamos de conversar. Né? Eu gostaria muito, né, de deixar claro com vocês que os micro-organismos eles são extremamente abundantes no solo, né? Eles estão presentes em grande número. E a interação dos micro-organismos com a macro e mesofauna é fundamental para que as principais ações microbianas sejam desenvolvidas no ambiente solo. Além disso, a gente tem que ter em mente que existe uma grande biomassa microbiana disponível no solo, e essa biomassa microbiana ela não significa apenas reserva de nutrientes, como se isso fosse pouco, né? A gente tem 5 toneladas de fungo e 3 toneladas de bactéria no solo, e isso armazena uma quantidade enorme de nutrientes para o desenvolvimento da planta, mas também
essa biomassa é uma biomassa ativa, que produz e realiza várias ações que redundam em benefício para as plantações, para a qualidade e sustentabilidade das práticas agrícolas e para a qualidade e equilíbrio ambiental. Então a gente finaliza essa aula aqui deixando esse grande recado de que nós temos no solo uma quantidade de vida que é gigantesca e que dá suporte a muitas das ações que nós vamos trabalhar na nossa carreira profissional. Então, a compreensão e também a utilização desse conhecimento certamente vai ser fundamental cada dia mais para o desenvolvimento de uma nova agricultura. Bom, eu agradeço a todos que participaram até aqui e nos vemos na próxima videoaula. Forte abraço!